Bom, vou falar agora um pouquinho das condições de contorno. Vou fazer toda a análise com base na equação da energia, tá? Que é o que a gente está trabalhando e é o que a gente vai implementar aí. Mas ela, de uma certa forma, ela serve para qualquer as ideias básicas são as mesmas e serve para qualquer equação, né? Para qualquer equação. Serve para mecânica do fluido, né? Quantidade de movimento, conservação da massa, né? A ideia básica serve a mesma. Mas a gente vai usar a equação da energia como ponto de partida para começar a entender o que é as condições de contorno e quais são os principais tipos de condições de contorno. Tá? Eu não tenho pretensão de mostrar todas as possibilidades, tá? Eu vou mostrar as principais e se vocês vão acabar percebendo que essas três que eu vou mostrar aqui, elas praticamente englobam quase todas as condições de contorno que vocês usam aí no dia a dia. Tá? Com nomes diferentes, às vezes a mesma condição de contorno assume 2, 3 nomes diferentes, mas é a mesma condição de contorno que eu vou falar aqui para vocês, tá? Bom, então condição de contorno é a maior parte do trabalho de discretização, certo? Então, normalmente a gente faz as coisas, mostro aqui para vocês, faço a discretização das equações, é um trabalho danado. Vai dar muito mais trabalho ainda quando tiver que implementar por causa das condições de contorno, né? Porque o que acontece? Se a malha for estruturada, né, essa tem um quadradinho do lado do outro ali, né, um volumezinho do lado do outro. Imagina, se ela é bidimensional, ela tem, além da equação que a gente deduziu até agora, que é a do centro do volume, né, você tem uma à direita e uma à esquerda, né? Se o problema for bidimensional, eu coloquei errado ali, né? Se o problema for bidimensional, além do volume do centro, vocês ainda vão ter mais 8 equações para a fronteira, que seriam os 4 cantos e as 4 laterais. Eu botei só 4 ali, estou rateando, né? 4 cantos e 4 laterais, né? E se for tridimensional, eu vou ter 8 cantos e 6 faces, é isso? 8 cantos, 6 faces, não é mais, 8 cantos, 6 faces e 8 laterais. Então dá 8, 8, 16, mais 6 são 22 equações. Então estão errados os números aqui, né? É 8 e 22 aqui. Eu vou corrigir antes de mandar os slides lá para a plataforma, tá? Mas não importa o número aqui. A ideia é que o que eu quero passar é que o que dá mais trabalho, na verdade, é a implementação das condições de contorno. Você vai fazer o programa, que vai lhe incomodar mais são as condições de contorno. Até para ajustar, comete um errinho lá, o negócio funciona, mas dá errado, não dá direitinho. Então as condições de contorno realmente é a maior parte do esforço de programação. Vou apresentar a vocês 3 formas de aplicar as condições de contorno. Tá? São as 3 que vêm ali no livro do Maliska e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, uso sempre a última, que é o balanço para volumes de fronteira. Eu acho que é a mais correta, a mais consistente do ponto de vista de volume sinistro. O próprio nome diz, balanço para os volumes de fronteira. Tá? Mas tem outras 2 formas que, dependendo do que você vai fazer, elas satisfazem completamente a sua necessidade. Que seria a criação de meios volumes e a criação dos volumes fictícios. Tá? Então, a criação de meios volumes. Como o próprio nome diz, ela cria meio volume. Mas, pô, que malucura isso? Por que meio volume? Não é simplesmente um volume menor? Não, ela é meio volume no sentido que, em vez de você obter a informação da fronteira, na fronteira, você bota ela como se ela já representasse aquele volume. É como se você puxasse esse pontinho aqui onde a gente armazena as variáveis, né, para a fronteira do volume. Em vez de estar no meio do volume, você bota no meio aqui. Ó. Eu cortei o volume ao meio e estou colocando aqui a informação na fronteira. Eu só vejo vantagem nessa condição de contorno quando for de variável prescrita. Se eu tiver o TF ali, aí é uma vantagem, porque a equação do TF vai ser TP, né? TP igual a TF, né? Um valor prescrito. Tirando isso, eu não vejo vantagem nessa condição de contorno. Tá? O próprio Maliska fala lá, né? Ela tem vários problemas. Ela gera não uniformidade nos volumes e não uniformidade no sentido que você tem volumes diferentes, né? Você tem um volume que você avalia as propriedades no centro dele e uma que você avalia na face dele. E
E aí isso aí vai vantajoso no caso da variável prescrita. E outro detalhe, né? Ele não conserva as propriedades no volume de controle aqui. Não está conservando as propriedades nesses volumes da fronteira aqui. Certo? A segunda forma de aplicar as condições de contorno é a criação desses que a gente chama de volumes fictícios, né? Então são criados volumes adicionais, os fictícios, para a aplicação da condição de contorno. Parece maluquice, mas ele facilita bastante a aplicação da condição de contorno, né? Aqui, ó. Então imagina o meu domínio, trabalhando 1D, né? Para não complicar as coisas, né? Então teria esse fronteira do volume aqui, esse tracejado aqui indica a fronteira do domínio computacional, né? E esse seria o volume de fronteira. O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro volume. Eu inventei um volume fictício aqui, tá? E em vez desse cara aqui ser o meu último volume, eu vou ter um último volume P aqui, que vai ser esse volume fictício aqui. Que ele é só um artifício para mim garantir a propriedade nessa fronteira do volume aqui. Tá? Então ele só vem para me auxiliar, ele nem faz parte da minha solução. Eu vou descartar depois qualquer número que eu venha calcular para esse P aqui. Eu só quero garantir que na minha fronteira eu tenha lá o fluxo ou a variável prescrita que me interessa. Certo? Vantagens. Fácil aplicação de condições de contorno. Realmente, para programar é muito fácil. Tinha um colega que adorava usava esses volumes fictícios. Eu não gostava, isso me atrapalhava, inclusive na hora das matrizes, lá quando você vai programar, ou dos vetores, tinha que prever um volume a mais em cada fronteira. Eu não gostava. Mas, realmente, é mais fácil. Concordo que é mais fácil. Tem a vantagem de comparação com o método anterior, né, que ele usa sempre volumes inteiros, não faz aquela aproximação de criar um meio volume ali. Desvantagem, você cria mais incógnitas, né? Então no 2D são 2 volumes, no 1D são 2 volumes, no 2D já começa a aumentar o número de volumes, no 3D você vai gerar um monte de volumes a mais na malha, né? Então isso começar a ser um problema, né? O que eu mostro aqui 1D é muito simples, 2D tranquilo, mas 3D começa a complicar. E se a malha não for regular, né, um quadradinho, retângulozinho, começa a complicar também, porque daí as vantagens que eu vou mostrar agora, a simplicidade em criar as equações, vai para o espaço. Então, tem suas limitações, dependendo do que você vai fazer, é uma vantagem, é uma opção, mas não serve para tudo, né? Como tudo que a gente vê sempre tem seus prós e contras. Então mantive aqui, né, aquela minha discretização, deixei o volume fictício ali na face, tá, coisa e tal, né? Então, ó, então o que acontece? Deu um branco aqui, desculpa. Eu tenho que criar uma equação desse tipo aqui. Notem que essa são os coeficientes, né? Quem é que vai entrar nessa minha equação? O volume fictício, aqui o P, o volume da direita, o E, e um termo fonte aqui, né? Que coisas que não multiplicam TP, que não multiplicam TE. Eu vou jogar nesse termo fonte, que é o B aqui, tá? Não tem TW aqui, porque não tem volume à esquerda aqui, tá? Então, o que acontece? Ó? São 3 as principais condições de contorno. Variável prescrita, fluxo prescrito e conjecção. Mas como? O Pifo tem 500 mil condições de contorno, o Fluent tem também um monte. Prestem atenção, tá? Variável prescrita é quando você especifica a variável na fronteira. Então, eu não lembro dos nomes lá, o OpenFOAM é mais perto nesse sentido, que ele chama tudo de fixed value, né? Valor fixo na fronteira. Eu lembro que no Fluent você tinha velocidade prescrita, temperatura prescrita, pressão prescrita, sei lá, um monte de coisa prescrita. É a mesma condição de contorno. Com nome específico, ele está botando o nome da equação no nome da condição de contorno. Isso é uma coisa que eu brigo com os meus alunos e nas bancas também. Não faz sentido colocar nos textos o nome da condição de contorno do software que você está usando. O pessoal adora, o Fluent usa Pressure Outlet. E aí, o que é o Pressure Outlet? No OpenFOAM não tem Pressure Outlet. Eu não sei, eu não uso o Fluent, eu não sei o que é o Pressure Outlet. É o nome que ele deu para a condição de contorno.
Tá? Então isso não tem sentido nenhum. Até o próprio software, daqui a 10 anos, provavelmente os nomes terão mudado. Então até mesmo você, daqui a 10 anos, talvez não saiba mais o que especificou. Então quando for escrever os textos, tem que saber qual é a condição de contorno. Pressure outlet, ele faz uma combinação lá de pressão prescrita com conservação da... no caso do escoamento plenamente desenvolvido. Tá? Isso é o pressure outlet, mas isso não tem que dar o nome, tem que dizer o que está escrito lá. Eu especifiquei a pressão na saída. Ok. Então tá ok. Ou então eu especifiquei que a derivada das variáveis na saída é nula na direção do escoamento. É isso que você tem que especificar. Isso que é a condição de contorno. Derivada é o fluxo prescrito. Né? Derivada nula é fluxo prescrito. Fluxo do que? Não importa. Aqui é energia, mas pode ser quantidade de movimento, de massa, pode ser qualquer coisa. Então a variável prescrita acaba virando pressão prescrita, velocidade prescrita, velocity inlet. Né? Acho que o Fluent não chama de velocidade prescrita, chama de velocity inlet. É a mesma coisa. Velocity outlet é a mesma coisa. Está especificando a velocidade na saída. Fluxo prescrito pode ser isolado, é um fluxo prescrito, o fluxo é zero. E convecção é quando você combina os dois fenômenos, né? Condução, né? Isso tem mais a ver com a equação da energia, né? Quando você está resolvendo a equação da energia num sólido, então esse volume aqui é sólido e esse aqui é um fluido. Então aí você tem a condição de contorno de convecção. Isso é um pouco mais específico para a energia, tá? Então essas três aí resumem basicamente o que vocês têm que saber sobre condições de contorno. Eu não tenho a intenção aqui de explicar tudo sobre condições de contorno. Não, eu quero que vocês sejam capazes de ir lá no software e entender. Pressure outlet, o que é pressure outlet? Ele fixa a pressão aqui, pressão atmosférica, e também garante que a derivada das variáveis sejam nulas na direção do escoamento. Isso é pressure outlet. Entendi. Velocity inlet, ele é uma variável prescrita. Então esse é o meu objetivo aqui. Não vou passar uma por uma das condições de contorno, porque não faz sentido. Variável prescrita. Depende do software. Tem gente que gosta de chamar de Dirichlet, os matemáticos principalmente, né? Homenagem lá ao cara que desenvolveu isso aí. Então a variável prescrita, o que acontece? Eu vou especificar a variável nessa posição aqui. Né? Então eu quero aquela TF ali, é o valor que eu quero botar naquela face, na fronteira do domínio computacional. Como é que eu faço isso? Bom, eu garanto isso aqui simplesmente calculando ela em função do TE, que é algo que me interessa, uma variável do problema, mais o TP. Note, essa equação vai ser a equação para o TP. Eu vou calcular um TP aqui, mas esse TP pode ser qualquer coisa, desde que me garanta que a temperatura prescrita na parede seja o TF. E essa equação aqui vai me garantir isso. Então eu estou especificando na fronteira a temperatura que eu quero. Daí esse cara aqui passa a ser um volume interno, e quando eu fizer a integração lá, eu já garanti os fluxos, né? A equação desse cara aqui vai garantir os fluxos aqui, o balanço dentro desse volume de contorno. Então é um artifício. Então, o TF. Como o TF é constante, né? Então o que acontece? Os coeficientes daquela equação lá, o AP, quando eu organizar isso aqui, né, vai ficar 1 multiplicando o AP, 1 multiplicando menos 1 multiplicando o AE, o TE, desculpa, 1 multiplicando o TP, que é o AP, menos 1 multiplicando o TE, que é o AE, e 2, passou 2 para lá, 2TF, que é o termo fonte. Certo? Então isso é variável prescrita. No Fluent não tem variável prescrita. Tem. Velocity inlet, velocity outlet, sei lá os outros lá no mesmo. No OpenFOA, fix value, eu chamo de fix value, na entrada e na saída. Então, tem que reconhecer a condição de contorno com base nesse conhecimento mais fundamental que eu estou tentando passar para vocês aqui, tá bom? Eu pulei um slide aqui, vou voltar, tá? Então, fluxo prescrito. Bom, agora, em vez de colocar a variável, especificar a temperatura aqui, eu vou especificar o fluxo. O QF. Tá? Vou especificar aqui. Esse carinha aqui em watt por metro quadrado. As equações já estão ajustadas para isso. Tá?
Como é que eu calculo o fluxo? Menos K dt dx. E aí, nomenclatura aqui, né? O delta xf, né? O delta da fronteira aqui, né? Então são 2, né? Obviamente esse volume aqui tem o mesmo tamanho desse aqui, não tem razão para me fazer diferente, né? Então essa distância aqui entre a fronteira o E e a fronteira o P vai ser delta xf. Então 2 delta xf aqui. Poderia ser delta x, dependendo de como eu desenho as coisas aqui. Mas o fluxo é sempre isso, ó, menos K dt dx, o fluxo de calor. Estamos falando da equação da energia. Então, sem mistério, organizando a equação, eu vou ter esses coeficientes aqui. Tá certo isso? Verifiquei. Depois você verifica, mas acho que está certo. Parece que está certo. Deve ter copiado lá do livro. Eu sou meio bobado, às vezes eu faço as bobagens. Tá? Então, fluxo prescrito. Minha condição é de isolamento. Bom, então esse cara aqui é 0. Pronto, resolve o teu problema. Vai ter a equação, bota 0 aqui, vai ser que TE igual a TP. Pronto. Né? Qual é a outra? Fluxo prescrito. Acho que é isso. Esse fluxo aqui pode ser várias coisas. Pode ser um valor constante, pode ser uma convecção, uma radiação, sei lá. Tudo vai acabar sendo a mesma equação. Na verdade, esse convecção radiação seria o de convecção. Tem um outro slide aqui, ó. Seria o para convecção. O que seria a convecção? Teria esse volume seria um fluido, né? Então tem um fluido passando aqui, né, em contato com a fronteira sólida aqui, né? Então eu tenho, o que acontece? Você lembra lá de transferência de calor, né? Que o fluxo de calor é o mesmo aqui, né? Só que de um lado chama ele de convecção, quando ele entra no sólido ele passa a ser de condução, mas o fluxo é o mesmo. Não tem como entrar 10 aqui e chegar a 11 lá. Não. O fluxo tem que ser constante. Então o que acontece? Eu posso escrever isso aqui, ó, que o fluxo que chega aqui por convecção é igual ao fluxo que está entrando ali do outro lado da fronteira por condução. Convecção, a lei de Newton faltou o nome agora, né? Mas é clássico lá, um coeficiente de condutividade de transferência de calor, né? Por convecção, o H. A temperatura é infinito, eu esqueci de botar aqui, né? Mas a temperatura é infinito seria a temperatura do ar aqui, né? Menos a temperatura da fronteira. Igual a menos K dt df. dt dx na fronteira. Qual é a temperatura da fronteira? Não importa, né? Eu consigo me livrar dela aqui, ó, porque eu substituo a temperatura da fronteira da mesma forma que eu tinha feito antes. Tp mais TE sobre 2. Então, me livrei da temperatura da fronteira. Tem infinito? Preciso? Tem infinito, eu preciso, né? Tem que é a temperatura do ar, não do fluido que está aqui fora. Tá? Então, mas é um dado o problema. Eu simplesmente ajustei as coisas aqui, né? Acho que está faltando menos aqui. Vai ter que olhar, né? Mas basicamente HT infinito menos TF menos dt dx em F. Como é que eu botei o dt dx em F? TE menos TP sobre delta x. Então está faltando menos aqui também. Tá? Isso aqui eu devo ter copiado do livro. Dá uma verificada, tá? Eu sou meio bobado, mas a ideia aqui é que eu consiga passar para vocês como é feita a formulação. Vou corrigir isso aqui antes de botar os slides lá. Então, variável criação de volumes fictícios, né? Essas são as 3 opções que a gente tem. Bom, a terceira forma de fazer essa aplicação das condições de contorno é o balanço para os volumes de fronteira. Ou seja, você usar aquele método que a gente, em vez de integrar a equação de volume de controle, você faz o balanço no volume. Eu vou fazer a mesma coisa no volume de controle. Então essa é a forma mais consistente, essa é a forma que deveria ser aplicada sempre em volumes finitos. Tá? Então o que está escrito? É o procedimento mais adequado. Nesse caso, a equação de conservação é integrada para o volume de controle de fronteira, né? Especificamente, vou integrar com as particularidades dele, tamanho, seja lá o que for. E a vantagem não aumenta o número de equações, como ocorria no caso anterior dos volumes fictícios. Tá? Então aqui, ó,
vamos preparar, né, a equação. Vou escrever a equação para esse volume da fronteira W, tá? E obviamente isso teria que ter uma equação, teria que fazer esse balanço para cada um dos volumes. Se for unidimensional, o volume da fronteira esquerda e o volume da fronteira direita. Se for bidimensional, já são 8 volumes. Então, ó, já fiz isso, tá? Num vídeo anterior aí, balanço de energia no volume de controle, não tem termo fonte agora, né? Então a variação da energia dentro do volume de controle é igual ao calor que está entrando aqui, a taxa de calor sendo transportada para dentro do volume de controle, na fronteira, e aqui para fora do volume de controle, na face E. Eu tenho que lembrar lá, ó, que a energia, né, o Ezinho é igual a ρCV T, já discuti isso no slide anterior, num vídeo anterior. O volume é 1 vezes 1 vezes ΔX, ou a área vezes o ΔX, tá? E a área é 1 vezes 1. Tá? Nessa hipótese unidimensional, né? Se for bidimensional, as coisas começam a mudar, tridimensional também. Acho bem tranquilo. A ideia aqui é mostrar como é que se faz, e depois a geometria acaba só complicando, não acrescenta nada de novo conceitual, só complica, só dá mais trabalho de fazer. Então, ó, coloquei a energia aqui dentro, a ρVCT, inverti ali, mas dá no mesmo, né? O QF, que esse cara aqui, ó, né, em volumes finitos, essa é especificar o fluxo é a condição de contorno natural, né? Porque a gente faz um balanço no volume de controle. Então esse cara aqui eu vou deixar como QF. E o que já é interno, daí sim, daí eu vou substituir ele pela lei de Fourier, menos KA, tem a área aqui, ó, dt dx. Né? Só que tem que dar em watt. Isso. Então tá. Então já tinha feito isso também, né? Só que eu tinha substituído os dois. Agora eu vou deixar o QF aqui, que é o fluxo da fronteira. Arrumando um pouquinho, né? Substituir o V por ΔX vezes 1 vezes 1. Ou melhor, eu substituir o V pela área, né? Vezes o ΔX. E dividir todo mundo pela área. Então notem que a área apareceu aqui, ó, debaixo desse cara, né? O volume é a área vezes ΔX. Tá? Poderia ser delta ali, mas tanto faz, acho que dá para entender, né? Então a área vezes o ΔX, né? Então dividir o volume, né? Então dividir todo mundo pela área, apareceu uma área aqui e essa área aqui desapareceu. Tá? Também tirei o C de dentro da derivada, porque ele é constante para nós e ele apareceu aqui. Tá? Para ficar consistente com o que a gente fez até agora em volumes fictícios e também com o livro, né? Eu vou prestar atenção que esse cara aqui, ó, esse fluxo por área, por unidade de área, né, seria o QF minúsculo, que tinha aparecido antes, né, que é em watt por metro quadrado. Tá bem? Só para manter a consistência das equações. Então a equação que eu chego é essa aqui, ó. A derivada no tempo vezes ΔX, que é o volume dividido ΔT, igual a Q sobre C e mais a derivada. Podia ter arrumado aqui, mas eu preferi deixar na forma de fluxo aqui, ó. Para entender, para lembrar, se eu estiver trabalhando, por exemplo, no volume da direita, isso que está entre parênteses aqui que eu vou substituir por QF. Né? Então eu vou ter um QW nessa parcela aqui e aqui seria o QF. Tá? Então por isso que eu deixei dessa forma. O que eu tenho que fazer agora? Agora, para cada tipo de condição de contorno, eu tenho que dizer qual é o valor de QF. Então eu vou analisar, variável prescrita, como é que eu faço? Fluxo prescrito, como é que eu faço? Né? Então, fica bem simples a aplicação da condição de contorno. Parece complicado, assustador, mas não, no fundo é bem simples. Né? Depois que você faz algumas vezes aqui, começa a entender, começa a ficar até divertido. Tá? Então eu vou passar de novo pelas 3 possibilidades. Ó. Variável prescrita. Bom, eu quero especificar o TF ali. Bom, eu não tenho como fazer agora a derivada centralizada, né? A gente até então sempre fez a derivada central, né? Não tem nada aqui. Aqui é fronteira, aqui é a vizinhança do meu volume, né? Então o que eu faço? Bom, eu faço a derivada para dentro aqui, ó, ΔXF. Então o fluxo aqui, ó, eu acabei copiando a equação do livro, né? Porque seria menos
TP menos F sobre ΔX. Aí o menos que estaria aqui eu já botei para dentro aqui. Tá, tudo bem. Então ficou K igual a TF menos TP sobre ΔXF. Notem que o ΔXF é a metade do ΔX aqui, né? O volume tem ΔX, o ΔXF vai ser a metade aqui. E aí eu tenho o fluxo nessa fronteira aqui. Estou sendo conservativo, estou fazendo tudo direitinho. Tá? Sem mistério nenhum. Se eu quiser especificar o fluxo, é a condição de contorno natural de volume sinistro que eu falei. É só pegar o valor e botar lá. Né? É o mesmo de isolamento. O isolamento o que é? É o fluxo igual a zero. Então não tem nada para fazer aqui. É só pegar esse cara aqui e substituir naquela equação que eu tinha deduzido 2 slides atrás. E se eu tiver convecção, também não tem grandes mistérios, né? É a mesma conta que eu tinha feito, né? O fluxo é o mesmo, cruzando a fronteira, entrando no volumezinho da fronteira. Então o QF é igual ao Q de convecção, que é o Q de condução. Já tinha feito esse lado direito aqui, né? O que eu fiz? Peguei o QF igual ao Q de convecção e o QF é igual ao Q de condução. No sistema, duas equações, duas incógnitas, eu consigo calcular o Q. Poderia calcular o TF, mas o TF não me interessa também, né? Então o que eu quero aqui é o QF. Estou resolvendo para QF, eu tenho essa expressão por QF aqui. Eu não arrumei, né? Daria para calcular aí um TT e coisa e tal, mas eu botei sempre a equação do QF aqui. Ficou complicado. Não ficou. Se o fluxo fosse de radiação, não tem problema, bota aqui. O fluxo de radiação. Ou se tivesse as duas coisas, somaria aqui, né? Radiação mais convecção é igual a condução. O fluxo está entrando aqui. Vai ficar um pouco mais complicado? Vai, mas é a mesma condição. Tá? Então, note que essa convecção aqui, essa é especificamente para convecção, mas eu faria semelhante se eu tivesse radiação ou se eu tivesse as duas coisas juntas, sem grandes mistérios. Então, com isso eu resumi, né, as principais condições de contorno. E o objetivo é que vocês sejam capazes agora de perceberem que as condições de contorno são sempre essas. E vá lá no manual do OpenFOAM, no manual do Fluent, lá entender, isso aqui, o que ele está fazendo, aquilo que o Jefferson tinha falado lá. Não é tão complicado esse nome frescurizado, nada mais é do que uma variável prescrita às vezes. Certo?